Bom dia a todos. Que possamos estar aqui mais esta manhã reunidos, buscando renovar atitudes, refletindo em torno da obra de Hamed. Para a manhã de hoje, nós temos selecionado o capítulo 40, de título Pesos e Números. E neste capítulo, Hamed vai iniciar afirmando que quanto mais a ciência biológica estuda as estruturas íntimas dos seres vivos, mais claramente constata que os fenômenos nascimento e morte são etapas de um processo natural da vida. É isso que caracteriza um ser vivo, né? Ele nasce, cresce, reproduz e morre. Mesmo assim, mesmo tendo essa consciência, nós nos agarramos à ideia de que somos separados da natureza. E nós encaramos a morte como o fim de tudo, numa visão isolada, desumana e insuportável de conceber. Isso é tão forte para nós que quando nós nos reportamos a alguém, né, diante do momento ali, né, da despedida, daquele momento da morte, nós usamos o termo perda. Nós vamos perder, né? Porque a gente acredita que está perdendo alguém, né? A gente está naquela coisa do acabou, né? Como se estivesse terminando realmente, algo que nos traz realmente muita dor. E é diante disso que Hamed nos diz que não nos auxilia em nada considerar a morte como um adversário, porque mesmo assim ela continuará fazendo parte da nossa existência. Ou seja, quer aceitemos ou não, a morte é uma realidade. E ao tentar negá-la, estaremos nos distanciando ainda mais dessa realidade integral. Todavia, ao provar o sentimento da perda, passamos por uma das maiores experiências como seres humanos. Somos impulsionados a uma intensa reflexão, conseguindo, a partir daí, observar melhor as verdades transcendentais da vida. É interessante isso, porque muita gente diz assim, mas a gente não precisa da morte para valorizar a vida. Entretanto, muitos de nós, diante da vida, nos distraímos profundamente com questões essenciais. E somente quando nos deparamos com aquele momento da morte de alguém que nos é caro, ou mesmo diante de mortes que nos chamam a atenção, como aquelas causadas por um acidente ou tragédias naturais, como as que constantemente assistimos nos noticiários, nós nos pegamos a refletir sobre questões que são extremamente necessárias para o nosso desenvolvimento pessoal. Porque é diante da morte que, muitas vezes, nós iremos observar melhor essas verdades transcendentais da vida. E ainda, dando continuidade, né, às suas reflexões, Hamed nos diz, né, que nada se perde no universo do Todo-Poderoso. Tudo se transforma de modo maravilhoso. E com o passar do tempo, nós vamos aprendendo a entender e a aceitar a morte numa visão harmônica e translúcida. Porque nós sabemos que a morte física não nos tira a vida, mas ela simplesmente faz com que passemos a transitar por novos caminhos. E como não temos a posse sobre os outros, ou melhor, as pessoas não nos pertencem, a vida maior constantemente nos coloca à disposição situações e lugares novos, nos mais diversos planos existenciais, para que possamos nos enriquecer com as múltiplas experiências. Somos nômades do universo, viajantes das vidas sucessivas na busca do aperfeiçoamento. Há pessoas que se conformam e com isso sofrem por longo tempo a perda de pessoas amadas que passaram para outros níveis espirituais. É realmente grande a saudade mesclada na dor, que abala mesmo o coração, né, a alma daquele que vê partir os seus entes queridos. Mas ainda que a gente sinta a dor da saudade, ainda que essa dor seja intensa, a gente precisa ser honesto com a gente mesmo.
buscando continuadamente uma percepção mais precisa dos processos pessoais de não aceitação em face da morte e uma conscientização, né, meio do porquê desse sentimento de rejeição que nos faz ficar presos a um constante círculo de pensamentos inconformistas. Tem gente que sente culpa e acha assim, se eu não chorar, se eu não ficar lastimando indefinidamente, né, as pessoas vão achar que eu sou desumano e desprovido da capacidade de amar aqueles familiares que partiram. Outros, por terem atitudes conservadoras e limitantes a respeito de afetividade, ficam cultuando falecidos entes queridos para sempre, como se não existisse ninguém mais para ser amado nesse mundo. Exageram uma época de grande felicidade e, com isso, se fecham para novos encontros, né? Achando, né, que a vida não vai oferecer mais a eles possibilidades de novos reencontros que possam ser alegres, e ficam ali presos mesmo ao passado. Por medo da solidão, muitas criaturas lamentam de forma ininterrupta a privação de seus parentes, num fenômeno quase que inconsciente para chamar a atenção de outros familiares, a fim de que estes possam suprir carências afetivas e suas necessidades básicas de consideração. Diversas pessoas que já atravessaram leves crises de melancolia ficam sujeitas a períodos angustiantes ainda mais longos e agravados quando perdem seus afetos, sem se dar conta que, se fizerem uma análise profunda, né, cuidadosa, vão ver que é preciso, sim, olhar as matrizes dos seus estados depressivos. E, ao fazerem esta análise, vão conseguir melhorar sensivelmente esse quadro. A grande questão é que, muitas vezes, as pessoas projetam a causa da sua aflição apenas sobre a perda e sofrem muito sem a mínima condição de vislumbrar a cura definitiva. Existem almas que passam vidas inteiras ao redor de outras almas cuidando delas. Por não ter vida própria, estão sujeitas a um grau maior de dependência e apego. Cultivam a dor como um pretexto para se sentirem mais vivas e mais estimuladas. Porque tudo que lhes restou foi agarrar-se às lembranças dolorosas da crença de que não podem mais parar de sofrer pela separação dos seres amados. Os nossos sentimentos resultam dos processos de nossas percepções, emoções e sensações acumuladas ao longo de vidas pretéritas e da vida atual. E é através deles que temos toda uma forma peculiar de sentir e agir. Não obstante, analisando os nossos sentimentos de perda e interpretando os reais fundamentos de nossas dores, poderemos nos conscientizar se estamos agravando ou não o nosso sentir. As dores da separação de filhos, cônjuges, irmãos e amigos podem ser agravadas se a elas juntarmos o sentimento de culpa, remorso, dependência, conservadorismo, medo e até mesmo não aceitação. É preciso lembrar das palavras de Paulo, que disse assim: e quando este corpo mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Façamos, né, como nos sugere Hamed, uma espécie de transubstanciação de nossos padecimentos e pesares, apartando todos os pesos inúteis, descartando-os e substituindo-os pelas doces brisas dos ensinos da vida eterna. Que nós possamos entender que, agindo assim, vamos abrandar em pouco tempo o nosso coração turvado e pesaroso, que depois se tornará verdadeiramente aliviado e translúcido. A morte é um processo natural e tudo vai da forma como nós a encaramos. É difícil quando nós estamos passando por essa situação. Mas a verdade é que, quando a gente se prende muito àqueles que partiram, a gente não consegue se abrir àqueles que chegaram. E isso não é ser frio,
Isso não é ser distante. Isso não é ignorar o momento que se viveu bom com a outra pessoa. Aquela pessoa ela vai estar para sempre em nós, através das experiências que nós vivenciamos juntos, através das oportunidades, dos ensinamentos, dos aprendizados, da troca. Mas nós devemos libertar o outro, porque nós entendemos também que, à medida que nós sofremos, aqueles que nos eram caros também sofrem, porque eles recebem as nossas vibrações de sofrimento e pesar. É aquilo que eu sempre digo, a maior prova de amor que nós podemos dar aos nossos amores, quando eles fazem a passagem antes de nós, quando eles caminham, né, para a vida maior, dando seguimento às suas etapas de aprendizado, é vivermos aqui da melhor forma possível, é seguirmos bem. Porque quando nós amamos alguém, o que nós queremos para esse alguém? Que ele seja alguém que sofra, que fique lá querendo viver a nossa sombra, sofrendo pela nossa perda. Se fôssemos nós a partir, né, antes, nós gostaríamos que nossos entes queridos ficassem aqui sofrendo, pesarosos, esquecendo-se de si mesmos e deixando de vivenciar a sua própria vida? Certamente que não. E essa pergunta que nós devemos fazer a cada dia, quando nos sentirmos tristes, revoltados, pesarosos. Nós devemos agradecer a oportunidade que tivemos por termos convivido com esses entes amados que fizeram a passagem, agradecer por cada momento compartilhado e, de certo modo, né, meio que contemplar, né, eu não estou encontrando o termo correto, mas talvez seja algo como se nós estivéssemos, né, valorizando essa oportunidade que tivemos com eles, trazendo um pouco deles em nós e vivendo as nossas vidas da melhor forma possível, com alegria no coração, serenidade, dentro daquele entendimento de que um dia iremos nos reencontrar certamente. E esse reencontro será um reencontro cercado de amor, de alegrias, de boas conquistas a serem compartilhadas, e não de tristeza, lamúria, ressentimento, por não termos realizado aquilo que poderíamos ter realizado, por termos ficado muito presos ao sofrimento, à dor e à angústia. Que possamos seguir cientes de que a morte, sim, é algo que muitas vezes vai nos distanciar temporariamente daqueles a quem amamos fisicamente, mas nossos corações, nossas almas, nossos pensamentos estarão sempre ligados, sempre conectados, porque a energia que nos move, ela é algo que nós ainda não conseguimos descrever plenamente, mas nós sabemos, sim, que um dia iremos nos reencontrar, que nossos corações estão sempre ligados, que nossos pensamentos estão sempre conectados. E a morte é um processo. Se a gente se prende muito ao que está a sofrimento, a dor, a gente também precisa se perguntar por que eu estou sofrendo tanto, né? É só uma questão cultural? As pessoas esperam que eu sofra, então eu vou ficar aqui sofrendo também muito? Essa pessoa está me fazendo muita falta? Mas então, eu vou sofrer, mas eu vou caminhar. Porque se eu ficar parada, eu vou continuar sofrendo cada vez mais. E ela não vai ficar bem lá, porque ela vai sentir que eu não estou bem aqui. E eu preciso que ela fique bem. Então, para que ela fique bem, eu vou ficar bem também. E é esse pensamento que deve nos motivar, que deve ser a nossa força motriz para que a gente continue sempre progredindo. Ainda que algumas vezes seja bem doloroso dar esse até breve a quem a gente ama. Mas a gente vai aos poucos entendendo, assimilando e caminhando. Porque a vida é isso. A vida é um eterno desafio. E talvez, né, dentro dessa dialética da vida, a morte exista justamente para nos mostrar que a gente precisa, mais do que nunca, viver. A Ana Cláudia Quintana Arantes tem um livro chamado Histórias Lindas, né, Diante da Morte. Esqueci o título certo do livro, mas é algo parecido, em que ela narra algumas das experiências de seus pacientes, né, no trabalho lá com a medicina paliativa. E tem uma das senhoras
que era uma senhora muito humilde. Ela tinha 9 filhos e ela ficou um tempo lá internada. E um dia ela acordou e resolveu refletir, né, sobre o momento dela. E ela, junto com a Ana Cláudia, falou algumas coisas que a Ana Cláudia falou assim: mas você não acredita na justiça de Deus? Aí ela disse assim: sim, Deus é justo, sim. Mas Deus é justo principalmente em duas situações. Deus é justo na chuva e na morte. Porque quando chove, chove na terra seca, na terra úmida, chove no alto, chove no baixo, chove com o rico, chove com o pobre. E assim é a morte. A morte não tem escolha. Nós todos, quando nascemos, quando chegamos aqui a esse planeta que tão generosamente nos recebe, nós já sabemos que um dia essa nossa vida, né, material, ela terá um fim. E aí o que nos cabe não é ficar preocupados com o instante da nossa morte, como vai ser, como será, mas o que nos cabe é viver a cada dia plenamente da melhor forma possível. Muita paz para todo mundo. Que a gente possa seguir vivendo plenamente, com paz e alegria. Muita paz.